A Casa Branca ficava no bairro mais rico do meu estado. Não era só uma mansão de luxo. Era um pesadelo disfarçado de sonho. Eu, uma simples empregada, descobri certas coisas que aconteciam ali da pior maneira possível. Os jardins pareciam saídos de um conto de fadas, com flores perfumadas e gramados impecáveis. Dentro, móveis caríssimos brilhavam sob lustres de cristal. Mas essa beleza era só uma máscara. Por trás de cada porta polida, cada cortina de seda, se escondia um mundo de horrores que eu nunca poderia ter imaginado. O ar pesado daquele ambiente me fazia ter a sensação de estar dentro de um filme de terror. Tudo era estranho naquela mansão. Ninguém imaginava o que acontecia ali dentro daquela casa quando os holofotes e as luzes daquele teatro dos horrores se apagavam. Afinal, aquela família era tão respeitada e amada por todos. Meu nome é Dora, tenho 55 anos, sou do Mato Grosso do Sul. Ainda sinto calafrios ao recordar meu primeiro dia naquele lugar. Se eu soubesse o que me aguardava por trás de toda aquela riqueza daquela Casa Branca, jamais teria aceitado o trabalho que meu primo Osvaldo me ofereceu. Quando eu atravessei os portões naquela manhã que mudou minha vida, senti um vento gelado passar por mim. Era como se alguma coisa estivesse tentando me dizer: corra! Vá embora daqui enquanto você ainda pode. Senti um mau pressentimento desde que coloquei os pés naquela mansão. E o tempo me provou que eu não estava errada, mas eu era jovem, ingênua e deslumbrada pela riqueza e luxo daquela casa. Além disso, precisava sustentar meus 2 filhos, meu ex-marido, pai das crianças. Quando as coisas ficaram difíceis, foi embora, falou que precisava comprar cigarro e nunca mais voltou. Então, aquela era uma oportunidade de ganhar a vida. Mas como eu poderia imaginar que toda aquela riqueza, fama e prestígio se escondia uma cortina de fumaça para encobrir situações e coisas assustadoras? Dora, essa é sua chance de melhorar de vida. Faça um bom trabalho na casa dos Monteiros e será bem recompensada. Osvaldo me recebeu com seu terno, sempre impecável, e um sorriso que parecia mais de desespero. Sua voz me pareceu estranha. Ele estava apreensivo no hall. Naquele instante, as portas se fecharam atrás de mim com um baque surdo. Minha vontade era de ir embora. Eu era nova, boba, e fiquei impressionada com o luxo da família Alves Monteiro. Como é que eu ia adivinhar que aquela casa, tão chique, guardava umas coisas horríveis nos corredores silenciosos? No começo, fiquei deslumbrada com tudo. A casa é um palácio. Tudo brilhava. Os móveis eram caros. Tinha quadros nas paredes que deviam custar uma fortuna. E as festas, meu Deus, que coisa mais linda! A casa dos Alves Monteiro era famosa na cidade inteira. Todo mundo falava das festas que aconteciam lá. Era uma mansão enorme, tão grande que dava até medo de se perder dentro dela. Os salões eram lindos de doer. Tinham lustres de cristal que brilhavam tanto que quase cegavam a gente. As paredes eram cheias de quadros caros, desses que a gente só vê em museu. O chão era de um mármore tão brilhante que dava para ver o reflexo da gente. Os jardins pareciam coisa de conto de fadas. Tinha flores de todo tipo e cor. As roseiras eram tão bem cuidadas que as rosas pareciam de mentira de tão perfeitas. Tinha até um labirinto feito de arbustos, igualzinho aos dos filmes. Toda semana tinha festa grande lá. Os carros mais caros que você pode imaginar ficavam estacionados na frente. Chegava gente importante de todo canto. Políticos, artistas famosos, gente rica, que saía nas revistas. As mulheres vinham todas produzidas, com vestidos brilhantes e joias que deviam custar uma fortuna. Os homens, todos de terno caro
e sapato brilhando. Nas festas, serviam comidas que eu nem sabia que existiam. Tinha champanhe correndo solto e garçons andando para lá e para cá com bandejas cheias de comidinhas chiques. Todo mundo queria ser convidado para as festas dos Alves Monteiro. Era tipo um sonho para muita gente poder entrar naquela casa. As pessoas falavam que era como estar num palácio. E o melhor é que muitas dessas festas eram para ajudar os outros. Eles faziam leilões e jantares para arrecadar dinheiro para hospitais, orfanatos e esse tipo de coisa. Isso fazia todo mundo achar que os Alves Monteiro eram pessoas muito boas e generosas. Mas eu, que trabalhava lá dentro, sabia que nem tudo era tão bonito quanto parecia. Por trás de toda aquela beleza e luxo, tinha muitos segredos escondidos. Meu primeiro dia de trabalho começou como qualquer outro. Fui recebida pela governanta-chefe, uma mulher severa de olhos cinzentos e frios, que me conduziu por um labirinto de corredores luxuosos. À medida que adentrávamos a casa, notei um silêncio perturbador e uma tensão no ar que não conseguia explicar. Mas a casa era tão bonita que eu não entendia de onde vinha aquela sensação estranha e pesada. Toda quinta-feira, a senhora Alves Monteiro organizava um jantar beneficente. As mesas eram cobertas com toalhas de linho importado e decoradas com arranjos florais exuberantes. A prataria reluzia sob a luz dos candelabros de cristal, enquanto os convidados, vestidos em trajes de gala, desfrutavam de iguarias preparadas por chefes renomados. Aos sábados eram comuns os leilões de caridade. O grande salão de baile se transformava em uma galeria improvisada, exibindo obras de arte raras e itens de luxo. Políticos, empresários e celebridades circulavam, fazendo lances astronômicos em nome da filantropia. Mas o evento mais aguardado era o baile anual de máscaras. Era nessa noite que a verdadeira opulência da família se revelava. Convidados chegavam em limusines, usando máscaras ornamentadas e trajes deslumbrantes. A festa se estendia até o amanhecer, com música ao vivo, performances artísticas e uma atmosfera de mistério e glamour. Para o mundo exterior, esses eventos solidificavam a reputação dos Alves Monteiro como benfeitores generosos e figuras centrais da alta sociedade. No entanto, à medida que eu trabalhava nos bastidores desses eventos grandiosos, comecei a notar detalhes inquietantes. A casa vivia cheia de gente importante. Todo mundo queria estar lá. A família dona da casa, os Alves Monteiro, era muito rica e famosa. Toda quinta-feira tinha um jantar para ajudar os outros. A mesa ficava linda, cheia de flores e pratos caros. As pessoas vinham todas arrumadas, com roupas bonitas. Aos sábados, faziam leilões para caridade. O salão ficava cheio de coisas caras para vender. Políticos, artistas e gente rica vinha dar seus lances. Mas a festa que todo mundo mais gostava era o baile de máscaras, uma vez por ano. As pessoas chegavam em carros chiques, usando máscaras enfeitadas e roupas lindas. A festa ia até o sol nascer, com muita música e diversão. Para quem via de fora, parecia que os Alves Monteiro eram pessoas muito boas, sempre ajudando os outros. Mas enquanto eu trabalhava nessas festas, comecei a ver coisas estranhas. Gente cochichando pelos cantos, olhares esquisitos entre alguns convidados e lugares da casa onde ninguém podia entrar. Cada festa parecia esconder alguma coisa ruim. E eu, sem querer, descobri o que realmente acontecia naquela casa tão bonita. Era um dia destes de arrumar a casa. Era uma trabalheira só. A casa era enorme. Eu me perdia naquela mansão. Era tudo tão silencioso quando não havia assobio de um vento frio no pé da orelha em dia. Ensolarado, quadros que caíam da parede todos os dias.
o gato da família que parecia não ter paz. Vivia assustado da família que parecia não ter paz. Eu estava no salão principal, deixando tudo em ordem. De repente, ouvi um grito abafado lá de cima da casa. Parecia que alguém estava com medo ou dor. Olhei para a dona Carmen, a governanta, esperando que ela fizesse alguma coisa. Mas ela fingiu que não ouviu nada. Só que eu percebi que ela também ficou assustada. Dava para ver nos olhos dela. Ela tentou disfarçar, mas eu notei que suas mãos tremiam. Foi aí que caiu a ficha. Esse trabalho não era só limpar e arrumar a casa. Tinha algo estranho acontecendo ali. Algo que me deu um frio na barriga. Aquela casa branca e bonita por fora escondia alguma coisa ruim que aquela família tentava a todo custo esconder. Mas só quem convive naquela casa poderia fazer ideia do que acontecia naquele lugar. E agora eu estava no meio disso tudo sem querer. Senti medo, mas também fiquei curiosa. O que será que estava acontecendo naquela casa? A família Alves Monteiro era grande e muito, muito rica. Vou contar um pouco sobre eles. O chefe da família era o Dr. Antônio, um homem alto e sério. Ele era médico famoso e dono de vários hospitais. Sempre andava de terno caro e falava pouco. A esposa dele, Dona Helena, adorava joias e roupas de grife. Era uma mulher que, como eu posso descrever? Ela era de uma elegância perfeita na frente dos outros. Ela organizava as festas e fingia ser muito simpática com todo mundo. Uma vez eu peguei Dona Helena comendo comida com as mãos como um animal. Isto mesmo. Eu estava passando pela cozinha, que era quase todo o tamanho de minha casa. Eu passei e vi Dona Helena. Ela estava sentada numa cadeira, descabelada. Vestia roupas de dormir. Como passei com pressa, não me contive. Voltei e espiei do canto da porta para ter certeza de que era a Dona Helena. Afinal, o que eu vi ali me parecia. A mulher estava com o cabelo todo desalinhado e comia feito um animal. Toda a carne que ela podia ver naquela geladeira. E olha, eu não estou louca, mas tenho certeza que vi Dona Helena comer as carnes que estavam cruas. Ela estava tão concentrada em comer aquelas carnes cruas que não me viu. Eu o mais rápido corri dali o mais depressa. Me tranquei em meu quarto de pavor. Aquela não era a mulher elegante dos eventos filantrópicos. Era um monstro comendo carne crua. Bom, este dia eu não consegui dormir. Foi horrível. Aquela cena de minha patroa comendo feito um animal feroz não saía de minha cabeça. No dia seguinte, ela veio toda elegante me dar algumas instruções rotineiras numa educação e classe que eu me perguntava se eu havia visto a mesma pessoa na noite anterior. Eu fiquei com muito medo daquela mulher. Sempre achei ela uma mulher tão elegante, se comportar daquela forma animalesca. Não fazia sentido o que aquela família escondia naquela casa. Bom, como eu estava falando sobre esta família estranha. Eles tinham 3 filhos, tão estranhos quanto Dona Helena, e o doutor, o mais velho, Ricardo, trabalhava com o pai. Era bonito, mas tinha um jeito arrogante. Vivia trazendo mulheres diferentes para aquela casa, e misteriosamente todas sumiam depois de alguns meses. Ele nunca se firmava com ninguém. A do meio, Camila, vivia viajando a estudos, e quando estava em casa só vivia enferma. O caçula, Gustavo, era o mais quieto. Passava o dia trancado no quarto. Só saía para as refeições. Eu percebia que ele não participava das festas da casa. Teve um acontecimento que me deixou sem saber o que pensar sobre o que de fato acontecia com aquela família. Um certo dia a menina Camila acordou muito doente como de costume. Raras vezes eu via aquela garota bem de saúde. Meu quarto era distante do dela,
Mas os gritos que aquela garota dava naquele casarão, acredito que todo o quarteirão ouvia. Parecia que estava possuída por alguma coisa. Aquilo não era normal. Ninguém dizia ou reclamava nada. Por ali nas redondezas. Era uma família muito, muito influente, além de super ricos. Para uma jovem de 19 anos, cercada de luxos e empregados, não deveria viver doente daquela forma. Ela estava tendo mais uma de suas crises de pânico. Bem, era o que todos diziam, que ela tinha crises de ansiedade. Ela sempre estava fazendo visitas ao hospital. Mas desta vez em que ela se sentiu mal, nem mesmo os seus médicos particulares foram fazer suas visitas como de costume. As coisas estavam sendo tratadas nas escondidas, tudo à base do cochicho, portas fechadas. Era um entra e sai de empregados, do quarto de Camila, que por um momento pensei que a menina estivesse partido desta para melhor. Era tanto suspense. Nenhum dos empregados podia transitar no andar em que Camila estava. A casa tinha 3 andares. Camila ficava no 2º andar daquela casa. Ao invés de chamarem o médico da menina, chamaram um homem que se vestia todo de preto. Não era padre, não era padre, não era pastor. O que era eu não fazia ideia. Parecia um urubu, mas o olhar dele me dava medo. Apesar de muito educado, polido e tranquilo, algo naquele homem não estava certo. Aquele homem com o olhar tenebroso se trancava naquele quarto, com a jovem Camila durante todo o dia, recebendo apenas visita da mãe, que levava comida para os dois. Era tudo tão estranho. Nunca havia visto nada naquele tipo. Após 7 dias nesta rotina de coisas estranhas, o homem de preto vai embora da casa. Vejo-lhe dar recomendações aos pais, e vai embora e some, na poeira da mesma forma que apareceu. A menina pálida, magra. Parecia um zumbi, totalmente apática, sonâmbula, pálida e parecia estar dopada. As coisas ficavam cada vez mais estranhas. Também moravam na casa a avó Dona Olívia, mãe do Dr. Antônio. Ela era bem velhinha e vivia resmungando de tudo e de todos. Ela era uma ótima cozinheira. Às vezes, ela falava umas coisas estranhas. Parecia premonição. Eu ficava muito assustada, mas logo ela dava um lampejo de lucidez e se esquecia completamente do que havia falado. O tio Alfredo, irmão da Dona Helena, ninguém sabia direito o que ele fazia, mas ganhava muito, muito dinheiro. Todo mundo na cidade conhecia os Alves Monteiro. Eles eram donos de muitas empresas, terrenos e até de um time de futebol. Tinham tanto dinheiro que era difícil de imaginar. Mas quanto mais eu trabalhava lá, mais eu percebia que nem tudo era perfeito como parecia. Coisas esquisitas aconteciam naquela casa e eu não conseguia entender direito. Uma vez, bem tarde da noite, ouvi barulhos vindos do porão. Parecia que alguém estava arrastando algo pesado. Tratei de me certificar de ter trancado bem a porta de meu quarto. Me deitei e apaguei as luzes, e aquele barulho ficou por umas 2 horas. Madrugada dentro, de repente um silêncio ensurdecedor. Eu não ia me atrever a descer e ver o que acontecia. Tratei de pegar no sono. Foi difícil, pois o barulho era perturbador. Quando perguntei para Dona Carmen no dia seguinte se Ali havia ouvido aquele barulho vindo que parecia ser do porão, ela ficou branca que nem papel e disse, para eu não me meter, apenas fazer o meu trabalho. Preocupada com a minha própria segurança, né? Perguntei a Osvaldo, meu primo, o que se passava ali naquela mansão. Afinal, ele trabalhava ali há muitos, muitos anos e com certeza sabia de coisas que aconteciam naquela casa. Osvaldo é meu primo e com certeza não me colocaria em uma situação difícil. Quando perguntei a ele se em todos estes anos, se ele já havia presenciado algo fora do comum,
A expressão de seu rosto mudou de tranquilo e sereno para perturbador e assustado. Sem cerimônia, pediu. Ordenou para eu apenas fazer meu trabalho da melhor forma. E tudo o que eu ver ou ouvir naquela casa não deveria sair dos portões. Concordei que sim, manteria a descrição, mas era apenas para acalmar meu primo. Tinha uma pessoa que havia trabalhado lá há muitos anos e que deveria saber de algo sobre aquela família. A esposa de Osvaldo. Eu precisava esclarecer algumas coisas que se passavam naquela casa. Toda aquela situação estava me deixando muito preocupada ao ponto de pedir demissão. Resolvi visitar meu primo Osvaldo. Ele morava numa casa muito boa com a esposa, a Rosa. Os dois se conheceram naquela mansão dos Alves Monteiro. Rosa era babá da Camila e Osvaldo já era mordomo. Logo que se casaram, Rosa decidiu se dedicar à família. Eles tiveram 4 filhos. Cheguei lá num sábado de manhã. Rosa me recebeu com um sorriso, oferecendo café e bolo. Meu primo teve muita sorte em conhecer Rosa naquele lugar estranho dos Monteiros. Mas admito, esta família ajudou muito meu primo e sua esposa. Agora, pensando bem, me dá até uma dor de cabeça só de pensar a que preço esta família ajuda tanto meu primo e a Rosa. A casa deles era aconchegante, cheia de fotos dos 4 filhos adolescentes. Enquanto a gente conversava, Rosa contou que não ficou muito tempo trabalhando na mansão. Logo ela e Osvaldo começaram a namorar, ela engravidou e decidiu ficar em casa. Mas se profissionalizou em um curso pago pelos Monteiro. Em buffet e, desde aquela época, até hoje, ela que é a principal fornecedora dos doces e salgados para os eventos da mansão. A família Monteiro é muito generosa, Dora. Eu e Osvaldo somos muito gratos a eles. Graças aos Monteiro, conseguimos essa casa, colocamos os meninos em boas escolas, até apadrinharam nossos filhos. Rosa me contando todas aquelas benevolências que aquela família tinha feito para eles. Não conseguia esconder a expressão em seu rosto. Não era de gratidão. Seria de medo? Quando comecei a fazer perguntas sobre a família Alves Monteiro, vi o sorriso de Rosa desaparecer. Ela ficou quieta, meio nervosa. E a Camila? Perguntei. Ouvi falar que ela tem umas crises. Você sabe do que se trata? Uma moça tão bonita. Rosa baixou os olhos. Logo que se recompôs, mexendo na xícara de café, numa expressão de medo e preocupação, ela me orienta a ficar por fora de tudo o que acontece de estranho naquela família. A menina Camila sempre foi sensível, desde bebê. Precisava de cuidados especiais, mas nada sério. Dora, quer um conselho? Não preste muita atenção no que acontece naquela casa, não. Não se meta em certos assuntos que você ouve ou vê naquela casa. Lembre-se, você é a empregada daquele lugar. Quando você entrou ali, você assinou um termo de confidencialidade. Se lembra? Todos nós assinamos. Veja seu primo Osvaldo, trabalha lá há mais de 20 anos, sempre discreto. Faz seu trabalho e é bem recompensado por isto? Você acha que ele nunca viu ou ouviu nada naquela casa? A vida é feita de escolhas, e Osvaldo escolheu ter um bom emprego. Ele ganha 10 vezes mais para sua categoria de mordomo, sem falar nas recompensas muito generosas por ele sempre prestar um bom serviço, com muita discrição. Já perdi as contas das vezes em que Osvaldo sai por aquela porta pela madrugada no carro da família Monteiro para ajudá-los a resolver certas questões deles que não nos cabe nos inteirar no assunto. No dia seguinte, um cheque muito generoso chega à nossa casa como agradecimento. Eles não são pessoas ruins, são pessoas diferentes, bem diferentes. Já ajudaram e ajudam tantas pessoas. Você recebe um ótimo salário que te ajuda muito. Por favor, não se envolva em situações dos patrões. Senti que ela queria me dizer algo mais, mas se segurava. Antes que eu pudesse insistir, Osvaldo chegou da feira. Ele pareceu surpreso em me ver ali. Mas não era uma surpresa boa, não. Ele ficou tenso. E aí, Dora? Tá gostando do emprego?
Os Monteiros são muito generosos com seus empregados. Espero que você esteja gostando. Tô gostando do emprego. Eles são bem generosos, respondi. Mas queria entender melhor como as coisas funcionam lá. Mal terminei de falar, Osvaldo me cortou. Olha aqui, Dora. Você não tem que entender nada que se passa naquela mansão. Está me ouvindo? Faz seu trabalho com dedicação. Fica na sua. Ouviu rumores disto, daquilo. Fica na sua. Você recebe um bom dinheiro pelo seu trabalho. 10, 15 vezes mais que a maioria das profissionais da sua categoria. Conselho de amigo. Fiquei chocada com o jeito que ele falou comigo. Osvaldo deve ter percebido, porque logo se desculpou. Mas continuou firme em suas palavras. É um conselho que eu te dou, Dora. Não se meta na vida dos patrões. Faz como eu faço. Trabalha, recebe seu salário e no fim de semana vem para casa cuidar da sua vida. Faço isso há 25 anos e tá tudo bem. Não se meta em problemas. Depois disso, ficou um clima esquisito. Eu não perguntei mais nada. Rosa, para melhorar o clima tenso, me mostrou o quanto seus filhos estavam indo bem nos estudos, as premiações de campeonatos. Mas saí de lá com mais certeza ainda de que tinha coisa errada naquela mansão. No caminho de volta para casa, não parava de pensar. Por que Osvaldo ficou tão nervoso? O que será que eles sabiam e não podiam contar? Que segredos eram esses, que todo mundo parecia querer esconder? Uma coisa eu sabia: quanto mais eu descobria, mais perigoso aquele emprego parecia. Mas agora, eu estava metida até o pescoço nessa história. E algo me dizia que não ia ser fácil sair dela. As coisas estranhas aconteciam, não eram vez ou outra, eram quase todos os dias. Parecia que aquela família tinha uma outra face, por detrás das portas e dos holofotes daquela vida pública que eles tinham. Às vezes chegavam pacotes misteriosos. Ninguém podia abrir. Só o Dr. Antônio. Uma vez, vi ele abrindo um. Tinha uns papéis cheios de números e umas fotos que ele escondeu rápido quando me viu. O quarto da Camila sempre ficava trancado, mesmo quando ela viajava. Um dia, vi a dona Helena saindo de lá chorando, mas ela fingiu que nada tinha acontecido quando me viu. O tio Valverde às vezes sumia por dias. Quando voltava, estava todo machucado, com arranhões e olho roxo. Mas todo mundo fingia que não via. E o mais estranho, toda a lua cheia, a família inteira se trancava na biblioteca. Dava para ouvir uns barulhos esquisitos lá de dentro, como se tivessem animais. Quando saíam, estavam todos suados e com cara de cansados. Eu ficava com medo, mas também curiosa. O que será que aquela família escondia? Por que tanta coisa estranha acontecia? Mesmo depois de tanto tempo trabalhando lá, eu continuava ouvindo histórias estranhas sobre a casa dos Alves Monteiro. Parece que não era só eu que via coisas esquisitas. A dona Júlia, que foi empregada antes de mim, me contou que uma vez viu um piano tocar sozinho no salão de festas. Ela disse que as teclas se mexiam, mas não tinha ninguém sentado lá. O jardineiro, seu José, jurava de pés juntos que via o fantasma do velho Alves Monteiro, o pai do Dr. Antônio, andando pelos jardins de noite. Dizia que ele usava um chapéu antigo e fumava um charuto. Teve uma vez que o filho do prefeito dormiu na casa, depois de uma festa. No dia seguinte, ele saiu correndo, falando que tinha visto uma mulher de vestido de festa antigo atravessando pela parede do quarto. O mais engraçado era o cachorro da família, o Rex. Ele nunca entrava no escritório do Dr. Antônio. Ficava na porta latindo como se visse alguma coisa lá dentro, que a gente não via. Eu mesma não sabia se acreditava em todas essas histórias. Mas uma coisa eu tinha certeza:
Aquela casa guardava muitos segredos, e nem todos eram deste mundo. Uma história que todo mundo contava era sobre o espelho grande da sala de jantar. Era um espelho enorme, do chão até o teto, com uma moldura dourada toda trabalhada. Diziam que às vezes dava para ver rostos de pessoas que já morreram há muito tempo refletidos nele. A primeira vez que ouvi falar disso foi com a dona Carmen, a governanta. Ela me disse, bem baixinho: Dora, cuidado com aquele espelho. Tem coisa estranha nele. Um dia, eu estava limpando a sala de jantar e resolvi olhar bem de perto para o espelho. No começo, não vi nada demais. Mas quando passei o pano, juro que vi um rosto que não era o meu. Era de uma senhora bem velhinha, que eu nunca tinha visto antes. Levei um susto tão grande que dei um grito. Quando olhei de novo, o rosto tinha sumido. Saí correndo dali. Depois disso, comecei a prestar mais atenção. Às vezes, quando passava pela sala, dava uma espiada rápida. Uma vez vi um homem de bigode e roupa antiga. Outra vez, uma menina com um laço no cabelo. Depois disso, o Dr. Antônio mandou cobrir o espelho com um pano preto. Mas mesmo assim, de vez em quando, a gente ouvia barulhos estranhos, vindo da sala de onde ficava aquele espelho, como se alguém estivesse sussurrando. Outro dia, já passava da meia-noite, e eu estava terminando de arrumar a cozinha. Todo mundo já tinha ido dormir. Pelo menos era o que eu achava. De repente, ouvi uns barulhos vindos do porão. Parecia que alguém estava chorando. Fiquei com medo, mas resolvi ir ver o que era. Desci as escadas bem devagar, com o coração batendo forte. Quando cheguei lá embaixo, vi uma luz fraca saindo de uma porta que eu nunca tinha visto aberta antes. Olhei pela fresta e quase gritei de sustão. Vi o Dr. Antônio e o tio Valverde. Eles estavam com umas roupas esquisitas, tipo uns mantos pretos. Meu Deus! Tinha uma pessoa amarrada sentada numa cadeira. Era uma moça jovem que eu nunca tinha visto antes. Ela estava chorando e implorando para ser soltada. O Dr. Antônio segurava um livro velho e falava umas palavras que eu não entendia. O tio Valverde tinha uma faca na mão. Fiquei paralisada de medo. Não conseguia acreditar no que estava vendo. Quando o tio Valverde levantou a faca, eu não aguentei. Deixei escapar um grito. Os dois olharam para a porta na mesma hora. Saí correndo dali o mais rápido que pude. Subi as escadas tropeçando, com o coração quase saindo pela boca. Me tranquei no meu quarto e passei a noite inteira acordada, tremendo de medo. No dia seguinte, arrumei minhas coisas bem cedinho. Quando a dona Carmen me viu com a mala, ela só balançou a cabeça, como se já esperasse por isso. Falei que estava indo embora e não voltava mais. O Dr. Antônio ainda tentou me convencer a ficar. Ofereceu até um aumento. Mas eu sabia que não podia continuar ali depois do que tinha visto. Aquele emprego podia ser bom, mas não valia o risco da minha vida. No dia seguinte, o Dr. Antônio me chamou no escritório dele. Eu estava tremendo de medo, achando que ia ser mandada embora, ou coisa pior. Ele estava sentado atrás daquela mesa enorme, com um sorriso calmo no rosto. Dora, ele disse com aquela voz macia dele. Precisamos conversar sobre ontem à noite. Meu coração quase parou. Mas aí ele começou a falar, e sua voz era tão suave que eu quase relaxei. Ele disse que tudo não passava de um mal-entendido. Sabe, Dora, é uma tradição da família. Estamos ensaiando uma ópera para o próximo evento de caridade. O que você viu era só uma cena. Ninguém se machucou, está tudo bem. As pessoas podem ver algo que, na verdade, quer dizer outra coisa. E foi isto que aconteceu. Fique tranquila. Continue fazendo seu ótimo trabalho aqui. Foi um mal-entendido e está tudo certo.
Não se preocupe. Enquanto ele falava, eu não conseguia tirar os olhos dele. O Dr. Antônio era um homem muito bonito, sabe? Aqueles olhos azuis brilhantes, o cabelo castanho sempre arrumado, e o jeito que ele falava. Era como se ele pudesse convencer qualquer um de qualquer coisa. Por um momento, comecei a duvidar do que tinha visto. Será que eu estava ficando maluca? É verdade que eu tinha tomado uma taça de vinho antes de ir dormir. Será que tinha imaginado tudo aquilo? Estava quase acreditando nele, quase me convencendo que tinha sido tudo um engano. Ele falava, e eu balançava a cabeça, sentindo que talvez tivesse exagerado. Mas aí, num segundo, tudo mudou. Meus olhos caíram nas mãos dele, e lá estava. Embaixo das unhas dele, tinha umas manchas vermelhas. Parecia sangue. Quando ele percebeu que eu estava olhando para as mãos dele, vi um flash de preocupação passar pelo rosto do Dr. Antônio. Foi rápido, mas eu vi. Ele olhou para as próprias unhas e fez uma cara de quem tinha esquecido de limpar algo importante. Nessa hora senti um frio na barriga. Tudo o que ele tinha falado era mentira. O que eu tinha visto era real. E era muito, muito pior do que eu imaginava. Não pensei duas vezes. Levantei da cadeira num pulo e saí correndo. Corri como nunca tinha corrido na vida. Parecia que meus pés nem tocavam o chão. Ouvia o Dr. Antônio me chamando, mas não olhei para trás. Corri pelos corredores da casa, desci as escadas tropeçando, passei voando pela porta da frente. Só parei de correr quando alcancei a porta que dava para a rua. Já estava longe, bem longe daquela casa maldita e aquelas pessoas estranhas. Meu coração batia tão forte que achei que ia falecer do coração. Sabia que tinha escapado por pouco. E sabia que nunca mais voltaria para aquele lugar, nem que me pagassem todo o ouro do mundo. Saí daquela casa e nunca mais olhei para trás. Até hoje tenho pesadelos com o que vi naquela noite. Foi a decisão mais difícil da minha vida. Mas sei que fiz a coisa certa em ir embora. Depois daquele dia não podia mais ficar na cidade. Tinha medo que os Alves Monteiro me achassem. Peguei o pouco que tinha e fui embora no primeiro ônibus que encontrei. Acabei numa cidadezinha do interior, bem longe dali. Um lugar pacato, cheio de gente simples. Arrumei um trabalho numa padaria e aos poucos fui refazendo minha vida. Os anos foram passando. Às vezes, eu ainda acordava no meio da noite, suando frio, lembrando daquela casa e do que vi lá. Mas, com o tempo, as memórias foram ficando mais distantes. Achei que tinha deixado tudo para trás, que aquela parte da minha vida tinha acabado. Até ontem à noite. Eu estava fechando a padaria quando vi um carro preto, daqueles bem chiques, parado do outro lado da rua. Não sei porquê, mas aquele carro me deu um frio na barriga. Quando estava indo para casa, tive a sensação de que alguém me seguia. Andei mais rápido, olhando por cima do ombro o tempo todo. Cheguei em casa e tranquei tudo. Fiquei um tempão olhando pela janela, mas não vi nada de estranho. Hoje de manhã, quando saí para trabalhar, tinha um envelope na minha porta. Sem remetente, só meu nome escrito com uma letra que eu conhecia bem. Estou com o envelope aqui na minha frente agora. Minhas mãos tremem só de olhar para ele. Não sei se tenho coragem de abrirei. Será que eles me acharam depois de tanto tempo? O que será que tem dentro desse envelope? E o que eu vou fazer se... Espera. Ouvi um barulho lá fora. Parece que tem alguém batendo na porta. Meu Deus, quem será que... Ponto. Oh. Os anos foram passando.
Às vezes eu ainda acordava no meio da noite, suando frio, lembrando daquela casa e do que vi lá. Mas com o tempo, as memórias foram ficando mais distantes. Achei que tinha deixado tudo para trás, que aquela parte da minha vida tinha acabado. Até ontem à noite. Eu estava fechando a padaria quando vi um carro preto, daqueles bem chiques, parado do outro lado da rua. Não sei por quê, mas aquele carro me deu um frio na barriga. Quando estava indo para casa, tive a sensação de que alguém me seguia. Andei mais rápido, olhando por cima do ombro, o tempo todo. Cheguei em casa e tranquei tudo. Fiquei um tempão olhando pela janela, mas não vi nada de estranho. Hoje de manhã, quando saí para trabalhar, tinha um envelope na minha porta. Sem remetente, só meu nome escrito com uma letra, que eu conhecia bem. Estou com o envelope aqui na minha frente agora. Minhas mãos tremem só de olhar para ele. Não sei se tenho coragem de abrir. Será que eles me acharam depois de tanto tempo? O que será que tem dentro desse envelope? E o que eu vou fazer se... Espera! Ouvi um barulho lá fora. Parece que tem alguém batendo na porta. Meu Deus, quem será?